Também por cumprimentar o Dr. Carlos Tavares. Eu queria conversar consigo, não sei se em termos pessoais, se em termos de Presidente da CMVM, sobre uma questão que vai necessariamente ter reflexos no mercado de capitais em Portugal nos próximos tempos e que tem a ver com alterações muito previsíveis no âmbito da fiscalidade relativamente ao conjunto de operações nos mercados regulamentado e não regulamentado em Portugal. Estou a falar naturalmente da criação e da introdução do imposto sobre transações financeiras no âmbito da cooperação reforçada de 11 Estados-membros da União Europeia, nos quais se inclui Portugal. Nós tivemos uma proposta inicial que propunha a criação deste imposto para 27 Estados-membros, que foi rejeitada, tal como tinha sido, numa fase ainda anterior, rejeitada a introdução de um imposto desta natureza no âmbito do G20. Não vou tecer considerações sobre as decisões, não é este o âmbito em que eu queria colocar este debate aqui hoje. Queria naturalmente restringir-me àquilo que é a situação em concreto. Nós temos, portanto, uma proposta diretiva recentíssima, que foi, aliás, objeto de um parecer da Comissão de Assuntos Europeus. Primeiro tinha sido da Comissão de Orçamento e ontem foi objeto de um parecer da Comissão de Assuntos Europeus, aprovado ontem, ao final da tarde, aliás, por unanimidade. E o simples facto de se avançar com uma proposta de introdução, de criação deste imposto restrito a 11 Estados-membros, mostra, de uma forma absolutamente incontornável, que não era preciso, ou não é preciso, embora pudesse ser desejável, essa é outra questão, não era preciso estarmos todos de acordo, como nós sempre dissemos, para que fosse possível, tecnicamente, introduzir um imposto desta natureza. Se tudo correr bem, esta proposta diretiva será traduzida em instrumentos legislativos no final deste ano. Embora neste momento não esteja ainda, é uma situação que ainda não colheu uma opinião definitiva dos Estados-membros interessados, não está ainda definida nem aprovada qual o destino a dar às receitas geradas por este imposto. Isto é, numa fase inicial e na proposta inicial que envolvia a participação dos 27 Estados-membros, havia uma decisão do Conselho que afetava uma parte dessas receitas a recursos próprios do orçamento comunitário. Neste momento, uma vez que a proposta inicial foi rejeitada, esta decisão caducou e não existe uma a substituí-la. Tanto é assim que, neste momento, não há nenhuma decisão tomada sobre o caminho a dar estas receitas. O que eu gostava de perceber, e a dois níveis, da parte da CMVM, uma vez que necessariamente vai ter reflexos nos agentes da CMVM, não só, mas também no mercado regulamentado vai ter seguramente, portanto, nos agentes que operam sob supervisão da CMVM, qual é o estado da arte relativamente à preparação prévia, ex ante, de todo um conjunto de, procedimentos, necessidades de informação, de registro, de reporte, de articulação com as instituições financeiras, com as instituições bancárias, que naturalmente vai exigir procedimentos que seguramente serão ou terão que ser supervisionados pela CMVM, imagino eu.
Naturalmente que eu estava quase tentado a fazer uma pergunta prévia a esta, que esta é uma pergunta instrumental. Qual é o estado da arte? Eu quase que estava tentado a fazer uma pergunta prévia, era se a CMVM ou o Dr. Carlos Travares acreditam que este imposto sobre as transações financeiras tenha condições para, de facto, começar a ser operacionalizado ainda este ano ou, enfim, alguma vez. E já agora, dar-nos aquilo que é possível dizer neste momento, que eu admito que ainda seja curto, sobre qual é a forma como é que os mercados de capitais, a CMVM, vão articular o funcionamento e a aplicação deste imposto, sabendo que em detalhe a proposta para a cooperação reforçada, digamos assim, não se afasta muito dos termos da proposta que era a proposta geral. E, portanto, tem os mesmos níveis de isenções, o mesmo nível de incidência. A incidência foi reforçada nos cuidados a ter com a deslocalização pelo facto de ser uma cooperação reforçada e não uma proposta de âmbito geral relativamente à União Europeia, como adotando o princípio da territorialidade, mas adicionando-lhe o princípio da emissão, para precisamente controlar, contrariar as hipóteses de deslocalização de capitais e, portanto, a deslocalização de transações e, portanto, perceber exatamente qual é o nível de debate interno relativamente a uma questão que é uma questão que eu julgo que é importante e que é uma medida que poderá, segundo estimativas existentes, criar receitas fiscais adicionais entre 30 a 35 mil milhões de euros no conjunto dos 11 Estados da cooperação reforçada e importa já agora também ouvir a sua opinião, porque julgo que a CMVM não a terá, sobre o destino a dar, de facto, a estas receitas, se é que nos quer adiantar esta opinião. Eu sei que será difícil, uma vez que o Estado português também, o governo português não se pronunciou relativamente a ela. Eu tenho uma opinião, mas também não a queria adiantar antes de outras. Obrigado.